Então hoje nós vamos continuar nossa série de mensagens. E nos últimos domingos nós temos meditado naquilo que o Senhor nos revela na sua palavra, através do livro de Josué. Nós temos pensado a respeito do livro de Josué e daquilo que o Senhor pode ministrar ao nosso coração em uma série de mensagens que se chama Caminhos de Coragem. E esses caminhos de coragem são caminhos pelos quais o Senhor conduz o seu povo, enquanto Ele os sustenta em direção às promessas que Ele tem para eles. E assim o Senhor vai os guiando por esse caminho, e Ele vai ao mesmo tempo desafiando esse povo a confiar nele, desafiando esse povo a não desanimar diante dos problemas, dos transtornos que podem acontecer. E nós temos visto como isso se revela em cada história dentro dessa narrativa bíblica que está contida no livro de Josué. E assim, nós sabemos e já percebemos enquanto visitamos as histórias desse livro, que nós também, que somos povo de Deus, nos encontramos por diversas vezes com problemas na nossa vida, com dificuldades diante do nosso coração. E ao olhar para esses irmãos em Josué e para essa história, nós descobrimos que nós também somos desafiados a nós permanecermos confiantes em Deus, a nós permanecermos caminhando em direção a essas promessas. E hoje nós vamos pensar sobre isso em uma história específica. Aqui nesse livro, nós já vimos milagres, como a travessia do Jordão, como a conquista de Jericó. Nós já vimos histórias de salvação, como a de Raabe, já vimos histórias de condenação, como a de Acã. Nós vimos também a destruição da cidade de Ai, e mais recentemente nós ouvimos e falamos sobre a história que envolve os gibeonitas, no domingo passado. E nesse último episódio com os gibeonitas, nós vimos que o povo de Israel fez uma aliança com uma nação que era nação inimiga. Só que eles foram enganados pelos gibeonitas. Os gibeonitas disseram que vinham de longe, quando na verdade eles vinham de perto. E essa mentira faz com que os israelitas façam uma aliança com eles de que eles não destruiriam os gibeonitas. E eles fazem isso erroneamente, porque não consultaram ao Senhor a respeito disso. E diante das conquistas de Israel e de sua aliança com os gibeonitas, o que acontece naquele cenário maior? O que acontece é que os reis das cidades ao redor começam a ficar com medo, começam a ficar assustados. E isso vai gerar naqueles homens uma reação. E nós vamos ver sobre essa reação hoje, em Josué, capítulo 10. Então você pode abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 10. E nós vamos ler esse texto em duas passagens. É um texto maior. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 ao 19, e depois nós vamos ler do 24 ao 27. Então eu vou fazer a leitura e vou saltar alguns versos. Me acompanhe aí naquilo que a palavra do Senhor diz. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Arruão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem, vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel.
Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Ele e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos, venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos. Pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá, e foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Versículo 24. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Depois disto, Josué matou os reis e pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e nós pedimos ao Senhor que nesse momento o Senhor venha abrir os nossos ouvidos. Pai, que essa palavra ela possa ser aplicada em nosso coração e em nossa vida de uma forma transformadora. Deus, nós não estamos aqui porque queremos ouvir histórias de homens, porque queremos pensar sobre a vida, porque queremos encontrar estratégias para alcançar os nossos objetivos. Nós estamos aqui porque precisamos ser visitados pela Tua verdade, precisamos ser confrontados pela Tua verdade, precisamos que o Senhor fale conosco nessa manhã, e por isso eu peço que use a minha vida com graça para abençoar a vida dos meus irmãos, e assim nós possamos exaltar o Teu nome, enquanto ouvimos a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você já se viu em uma situação em que você foi visitado por um intenso medo? Os meus avós, eles tinham um cachorro que se chamava Pedro Paulo. Não me pergunte por quê.
mas nós o chamávamos de Pepe. Pepe era um husky siberiano, de pelo cinzento, olhos azuis, parecia um lobo. E eu amava observar e brincar com o Pepe desde que ele estivesse atrás do canil. Desde que ele estivesse atrás das grades. Porque do alto dos meus 7 anos, eu confesso que eu não era lá uma criança assim, muito corajosa. E ao mesmo tempo que eu era atraído pelo Pepe para observá-lo, para brincar com ele, eu também morria de medo de ser deixado sozinho com ele, sem algo ou alguém que fosse me proteger. E foi assim nesse clima que um dia eu vivi uma história que eu jamais me esqueceria. O meu avô disse que levaria a mim e a minha prima, cerca de 2 anos mais nova do que eu, para nós vermos o Pepe dentro do terreiro, dentro da região do canil. E nós ficamos muito felizes, mas ficamos também receosos. E sob a proteção do meu avô, nós entramos naquele terreiro. O Pepe se deitou no meio daquele espaço, e minha prima, meu avô e eu nos sentamos em um banquinho que tinha encostado assim na parede dos fundos, enquanto nós observávamos o Pepe. E daquele banquinho, meu avô começou a nos incentivar. Vai lá, faz carinho nele. E eu queria muito ir fazer carinho nele. Mas, frequentemente, eu adotava uma certa estratégia. Já fiz isso algumas vezes na minha vida, nessas circunstâncias, que era deixar a minha prima ir primeiro. E se ela voltasse viva, se corresse tudo bem, então eu tinha segurança para ir. E assim eu fiz. E lá se foi a Clara, em direção ao Pepe, enquanto eu e o meu avô ficamos ali atrás, sentados e observando. O que a Clara não esperava é que quando ela chegasse perto do Pepe, o Pepe se levantaria, e de repente aquele lobo gigante se levanta em frente a ela, e ela não tem dúvida. Ela começa a gritar, vira de costas e dispara pela própria vida. E o que aconteceu? Claro, o Pepe correu atrás dela. Mas nós sabemos que o Pepe corre muito mais do que um adulto, quanto mais uma criança. Assim, a Clara, ao fugir dele, decidiu que ela faria uma curva. E ao fazer essa curva, ela basicamente entrou em um loop infinito, onde ela corria em círculos e o Pepe corria atrás dela, e ela gritando até o momento que o meu avô a salvaria. E assim, aquela calma tarde de domingo se tornou uma experiência desesperadora na minha mente infantil. Mas por que eu estou contando isso para você? Porque quando nós somos colocados em situações de intenso medo, como foi com a Clara, essa situação faz disparar em nós uma resposta automática, fisiológica, que se chama fight or flight, ou então em português, luta ou fuga. O nosso corpo se prepara para fugir ou para confrontar, para lutar com aquela ameaça. E a passagem que nós acabamos de ler em Josué acontece em um contexto no qual os inimigos de Deus estão em uma situação de estresse agudo. Os povos que habitavam as terras que Deus havia dado a Israel já estavam se derretendo de medo lá atrás. Quando eles ouviram a respeito das histórias que o Senhor tinha feito para libertar o povo do Egito. E nós já vimos isso. Se você tem acompanhado nossa série de mensagens, não é raro que nós encontremos situações onde esses povos estão se derretendo de medo. Mas, agora, não só eles estão amedrontados por essas histórias anteriores, por essas histórias de libertação do Egito, as histórias começam a se empilhar, uma em cima da outra. Mais e mais coisas começam a acontecer, e enquanto elas acontecem, eles vão se aproximando das suas cidades. Eles não tinham apenas atravessado o Jordão, eles também conquistaram Jericó. Eles não só tinham conquistado Jericó, eles também destruíram a cidade de Ai. E isso dispara a primeira reação
de luta ou fuga. A primeira resposta de estresse agudo que nós vemos aqui, que é a história que nós falamos no domingo passado dos gibeonitas. E os gibeonitas escolhem fugir do conflito. Eles escolhem escapar. E eles fazem isso enganando a Israel, como nós vimos no último domingo. No entanto, essa situação faz com que outros povos se sintam ainda mais ameaçados diante dessa situação. Por quê? Porque nos é dito que o povo de Gibeão estava em uma cidade grande, ainda maior do que Ai, e que estes homens que estavam ali eram homens valentes. E por isso, os outros povos começam a ficar ainda mais ameaçados e assustados. E isso dispara a segunda reação de luta ou fuga que nós vemos nesse contexto. E qual é? 5 reis se reúnem para lutar. O texto que nós temos diante de nós é um texto que coloca diante de nós 2 caminhos escolhidos pelos inimigos de Deus, que seriam alvos do seu juízo. O caminho da fuga do conflito, que é o caminho escolhido pelos gibeonitas, que fazem uma aliança com Israel, e o caminho da luta, que é o caminho escolhido pelos 5 reis. Esse texto deve se tornar ainda mais importante diante de nós, quando nós percebemos que nós somos inimigos de Deus, e que Deus nos revela uma grande verdade sobre como Ele lida com seus inimigos nessa passagem. Que o caminho que os inimigos de Deus escolhem traçam o seu destino. E assim, no livro de Josué, nós vemos o Deus que luta contra os seus inimigos para proteger os seus inimigos. Eu não errei. É isso mesmo que eu quero dizer. O Deus que luta contra os seus inimigos para proteger os seus inimigos que se tornam seus servos por estarem sob uma aliança. E se nós, como está escrito em Romanos capítulo 5, somos inimigos de Deus, em nosso estado de rebelião, então ao olhar para essa passagem, nós devemos nos perguntar: como Deus lida com seus inimigos? E nós veremos que Ele lida com seus inimigos a partir dessa passagem de pelo menos 3 formas. E é isso que nós precisamos entender nessa jornada, juntos por esse texto nessa manhã. E a primeira forma pela qual Deus lida com seus inimigos que nós vemos aqui, ela é contraintuitiva. Deus protege os seus inimigos. Curioso, não? Onde está isso? Versículos 6 e 7. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui e livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. Como eu disse antes, as nações que eram inimigas de Israel estavam espalhadas sobre aquele território, começam a se amedrontar e a encher-se de medo, experimentando uma grande tensão, enquanto eles observam Deus abrindo o caminho para o seu povo, e eles avançando em sua direção. Como está escrito no versículo 2, eles morriam de medo. E ao ouvir que Israel tinha conquistado Jericó, Ai, e feito uma aliança com os gibeonitas, então esses povos decidem que é tempo de atacar. Mas aqui estava um detalhe interessante. Eles estavam amedrontados por Israel. O problema era a história de Israel. Quem era o inimigo deles? Israel. Mas quem eles atacam? Gibeão. A cidade que eles percebiam como a cidade grande, e a cidade que eles percebiam como cheia de valentes, é a cidade que eles decidem atacar. Por quê? Porque de alguma forma eles entendiam que eles tinham mais chances contra Gibeão e seu exército do que contra Israel e o seu Senhor, diante de todas aquelas histórias que estavam diante deles. E é nesse ponto
que a história começa a ficar ainda mais envolvente. Porque surge diante de nós a pergunta: o que Israel fará? Para pensarmos sobre isso, vale a pena nós voltarmos alguns séculos atrás, antes dessa história. Quando nós olhamos para a origem de Israel, nós vemos Jacó, que por nascer agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, como que alguém que quer roubar o seu direito de primogenitura, Jacó fica conhecido como um enganador. E ele faz jus à sua fama, e de fato mais tarde toma o direito de primogenitura de seu irmão. E não só isso, mas Jacó também engana a seu pai, Isaque, para tomar dele a bênção. E não só isso, mas essa figura controversa de Jacó é o mesmo que também luta com Deus. E nesse momento, o seu nome é trocado para Israel. Assim nós percebemos que desde o princípio nas Escrituras, existe uma tensão, onde aqueles que por um lado são inimigos de Deus, por outro lado se tornam também receptores de bênçãos. E séculos mais tarde, Israel vai provar do seu próprio veneno, e os gibeonitas se aproximam deles e roubam uma bênção. Eles enganam o povo de Israel, como Jacó enganou a Isaque. E assim, eles são colocados sob uma aliança que os protege no nome do Senhor. E ao descobrirem que eles tinham sido enganados, já era tarde demais para que os israelitas fizessem algo. Eles já tinham jurado em nome do Senhor. E então os gibeonitas se tornam seus servos, servos de Israel. O que nos lança de volta ao momento da história em que estamos à frente e nos volta para a pergunta: o que Israel fará? Pense comigo. Não seria conveniente que Israel, ao observar aquela confusão, dissesse: oba, deixa eles se matarem. Uns eram os inimigos que acabaram de os enganar, os outros eram os inimigos que queriam os matar. Deixe que eles se enfrentem, deixe que eles morram, deixe que eles se enfraqueçam. Não seria isso conveniente? Talvez. Mas os gibeonitas agora estão protegidos por uma aliança feita no nome do Senhor. Os gibeonitas, ao perceberem a ameaça do povo de Israel, souberam que não havia força militar que os pudesse proteger. E assim, eles percebem também que a única proteção contra a fúria de Deus é a proteção encontrada em Deus. Os gibeonitas perceberam que não era a respeito do tamanho do seu exército ou da valentia dos seus homens, eles perceberam que a única forma de escapar da fúria de Deus é em Deus. E os inimigos de Deus então se tornam seus protegidos. E agora, para honrar o juramento em nome do Senhor, Israel vai em socorro dos gibeonitas. Os que não eram povo de Deus agora estão protegidos por uma aliança. Deus protege os seus inimigos que se tornam seus servos. Irmãos, nós, como eu disse, também somos inimigos de Deus. E também estamos separados dele no nosso estado de rebelião. Em Romanos 5, em Colossenses 1, Paulo vai se referir aos homens em sua impiedade como inimigos de Deus. Ele vai dizer que somos estranhos e inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam. São as palavras do apóstolo. Assim como os gibeonitas percebem, porém, que não há como escapar da fúria de Deus, senão estando sob a sua própria proteção, escondido em sua aliança. A única saída que eu e você temos enquanto inimigos de Deus é sermos escondidos no próprio Deus. É sermos protegidos por uma aliança com esse mesmo Deus, que é o único escudo forte o suficiente para impedir que a sua fúria caia sobre nós. Isso nos leva à segunda forma pela qual Deus lida com seus inimigos. E vemos nessa passagem. Deus ataca os seus inimigos. E nós vemos isso na passagem que está entre os versículos 8 a 14. No entanto, eu quero ler com você apenas o 10 e o 11. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico
diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Lembrando, o cenário do qual estamos falando é um cenário onde os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus se unem para lutar contra Gibeão. Os gibeonitas pedem socorro a Israel, mas nesse socorro nós vemos que existe mais do que apenas a resposta de Israel aqui. Israel não vem apenas responder a este pedido de socorro, mas o Senhor de Israel vem em resposta a essa situação. Os 5 reis se unem para tentar impedir que Israel avançasse, mas o que eles acabam fazendo é acelerando a conquista dos israelitas, em uma batalha que é claramente, que é evidentemente lutada por Deus. E isso se torna algo enfático nessa passagem. No versículo 8, Deus já havia dito a Josué que aqueles inimigos seriam entregues nas suas mãos. Nos versículos 10 e 11, existe, nessa passagem que acabamos de ler, uma sequência clara e enfática e até repetitiva de que era Deus quem estava lutando aquela batalha. O Senhor faz com que os inimigos entrem em pânico, o Senhor os persegue e faz com que caia uma chuva de pedras para os matar, e tudo isso se completa com a frase: mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel, deixando claro que essa batalha é a batalha de Deus. Lembre-se também de uma coisa importante que você não pode se esquecer. Ao mesmo tempo que Deus está respondendo àquela situação, protegendo o seu povo e os conduzindo para a promessa, Deus também está trazendo juízo sobre nações ímpias, que Ele já havia prometido que faria lá atrás. Hoje na escola bíblica dominical nós lemos essa passagem, quando Ele está falando com Abraão. Assim, nós chegamos a uma passagem muito famosa no livro de Josué, onde nós lemos: na presença dos israelitas, ele, Josué, disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Esse evento miraculoso é, no entanto, e muito provavelmente bem diferente do que a princípio alguém pode imaginar ao fazer uma leitura superficial dessa passagem. É importante dizer que é normal que as pessoas leiam essa passagem e entendam que Josué estava pedindo que a luz fosse prolongada sobre eles, para que eles batalhassem. Porém, o versículo 9 nos diz que ele havia marchado por toda a noite e os atacado de surpresa. Além disso, a posição na qual estavam o sol e a lua nesse texto nos indicam que o momento em que Josué está falando isso é provavelmente bem cedo, de madrugada, de manhã. Uma hora estranha para que Josué estivesse já preocupado com a extensão da luz do dia. Não só isso, mas o verbo que é traduzido do hebraico por detenha-se, que é damam, significa também ficar em silêncio ou emudecer. Enquanto o verbo que é traduzido por parou, quando diz que a lua parou, é o verbo amad. E também é usado em Abacuque 3, para indicar, segundo alguns teólogos, naquela passagem, que a lua estava cessando de brilhar. E tudo isso converge para a ideia de que o que estava acontecendo aqui, ao contrário do que alguém pode pensar inicialmente, não é a extensão da luz do dia, mas é a extensão da escuridão, para que eles continuassem a batalhar como haviam chegado ali, e o seu exército lutasse. Tudo isso, todas essas ideias são complementadas ainda pelo fato de que, se você reparar, eles são visitados por uma chuva
de pedras, o que nos indica que aquele não era um dia claro, não era um dia de sol reluzente, pelo contrário, era um dia no qual o Senhor estava visitando aqueles homens com pedras que caíam dos céus. Mas independente de como nós interpretamos essa passagem, porém, se você quer entender que é a extensão da luz, ou se você entende que é a extensão das trevas, independente disso, o que importa é o versículo 14, que deixa claro que tudo isso aconteceu porque o Senhor lutava por Israel. Os inimigos do povo de Deus são inimigos de Deus. O Senhor luta pelo seu povo. E todo o esforço estratégico, todo o esforço militar dos 5 reis foi em vão, ou pior do que um esforço que é em vão, é um esforço que se volta contra eles, porque talvez, vamos ser sinceros, se tornasse muito mais difícil para Israel conquistar todos aqueles povos em diferentes batalhas e derrotá-los, do que juntando todo mundo para que eles pudessem vencer aqueles homens de uma vez só. E da mesma maneira, meus irmãos, diante das situações e das dificuldades que nós, como povo de Deus, enfrentamos na nossa jornada, enquanto caminhamos rumo às promessas do Senhor, da mesma forma, quando as dificuldades vêm, nós não precisamos ficar desencorajados, porque não importa se 5 reis dessa terra se levantaram para batalhar contra nós, não importa se eles são juízes, não importa se eles são bilionários, não importa se eles são políticos, não importa se eles são influentes, não importa se eles têm poder, o Senhor é quem luta pelo seu povo. E não importa se eles têm exércitos ou se eles têm o sistema inteiro nas suas mãos. Enquanto os inimigos se levantam, a única coisa que eles conseguem fazer é acelerar o recebimento da promessa do Senhor feita ao seu povo. Quando os inimigos se levantam contra Israel e seus aliados, eles aceleram a tomada da terra. Eles aceleram o cumprimento da promessa. Então saiba que quando nós caminhamos em direção àquilo que o Senhor nos prometeu, não há inimigo. Nem com coroa, nem com toga, nem com dinheiro, nem com rede social que possa se levantar contra o que Deus fará no meio do seu povo. Os homens não têm poder, eles são como a palha soprada pelo vento. É o nosso Senhor e a sua palavra que permanece. Assim, nós devemos prestar atenção no que essa passagem está nos dizendo, porque há algo mais profundo que deve chamar a nossa atenção nesse texto. A batalha na qual Deus ataca os seus inimigos é também a batalha na qual Deus protege os seus inimigos, que se tornaram seus servos, por estarem sob uma aliança. E isso deve nos levar à terceira e à última forma, pela qual Deus lida com seus inimigos. E qual é essa forma? Bom, eu vou te dizer. Que Deus não só ataca os seus inimigos, que Deus não só protege os seus inimigos, mas que Deus se torna o seu próprio inimigo. E vamos ver como essa passagem nos conduz a essa verdade. Eu vou ler dos versículos 16 a 18, e então vou saltar para o 26 e 27. Leia com ouvidos atentos. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados. Estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham. 26. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores.
e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras, que estão lá até o dia de hoje. Estes versículos que li, eles estão nos encaminhando para o desfecho dessa batalha. Após perceberem que toda a sua força militar, todo o seu exército, potência e aliança seriam inúteis contra o povo de Deus, aqueles 5 reis tomam uma decisão. Qual é essa decisão? Eles resolvem fugir e se esconder em uma caverna. E escondidos naquela caverna, nós temos a figura agora daqueles reis aguardando o juízo de Deus. Porque nós sabemos que ele está vindo. Por várias vezes foi afirmado nessa passagem, e em passagens anteriores, que o Senhor já havia entregue os inimigos nas mãos de Josué. E agora nós temos aqueles reis aguardando o juízo dentro da caverna. Assim nós podemos perceber que esse texto nos revela 2 caminhos que foram tomados pelos inimigos de Deus. Os gibeonitas escapam do juízo por estarem sob uma aliança que os torna servos do Senhor. E por isso, eles não só escapam do juízo, mas eles recebem também proteção. Os 5 reis se levantam para lutar e caem diante do juízo de Deus, que vem sobre eles pelas mãos de Josué. E diante dessa realidade, nós precisamos ficar atentos. Atentos ao nosso caminho. Sabe por quê? Porque, como eu disse antes, nós somos inimigos de Deus. Assim como aqueles 5 reis representavam um povo idólatra, imoral, que vivia em rebelião contra Deus, até que a medida da iniquidade deles se enchesse e viesse sobre eles juízo, o apóstolo Paulo nos diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, e nas palavras do próprio apóstolo, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2. Existe nos gibeonitas, existe nos 5 reis, e existe em nós um estado de rebelião contra Deus. Um estado de inimizade com Deus, um estado de revolta contra Deus, enquanto nós nos entregamos como filhos da ira aos nossos desejos. No entanto, quando nós observamos com atenção a revelação do Senhor, nós descobrimos que por trás dessa história há esperança. Por trás dessa história há outra história. Por trás desse primeiro plano há outro plano no qual nós temos esperança. Porque em primeiro plano, a história de Israel é sobre Israel. A história de Josué é sobre Josué. A história dos gibeonitas é sobre os gibeonitas. A história dos 5 reis é sobre eles mesmos. Mas por trás desse primeiro plano, o Senhor está conduzindo a história, colocando estruturas em seu lugar, que revelam a obra que ele está fazendo. E assim como a liderança de Josué, a travessia do Jordão, a salvação de Raabe e tudo mais do qual nós temos falado nas Escrituras e nesse livro, assim como todas essas coisas apontam para uma história maior, chamada História da Redenção, existe aqui nessa passagem uma série de detalhes que nos comunicam verdades sobre a história por trás da história, que nos revelam que o Senhor está colocando estruturas em seu lugar, para que quando a revelação viesse, nós pudéssemos contemplar as profundezas da sua sabedoria e as profundezas do seu poder. E por isso agora, que nós temos essa revelação feita a nós, que nós conhecemos o Evangelho de Deus, nós podemos olhar para o que os profetas disseram e enxergar ali a condução da providência divina que traz até esse momento da história da redenção. E por isso, eu quero que você mantenha os seus ouvidos abertos para entender essa história à luz da história da redenção. E repare o seguinte: quando os 5 reis fogem, para onde eles vão? Eles vão para uma
caverna. E ao saber disso, quais são as instruções que Josué dá? Ele fala que rolem pedras para fechar essa caverna, e ele coloca vigias à porta dessa caverna. O que é que nós temos aqui então? Nós temos reis, inimigos de Deus, condenados à morte, dentro de uma caverna fechada por pedras, com vigias à sua porta. Parece algo para você? Te lembra alguma história? Deixa eu fazer ficar mais claro. O que Josué faz com esses reis? Ele os mata. E ele os pendura em árvores. E talvez a palavra árvore aqui te confunda, mas ela também aparece no texto que embasa esse comportamento de Josué, que é um texto que está em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23. Quando nós vamos a Deuteronômio, nós entendemos o que Josué está fazendo. E ali essa mesma palavra aparece. E eu vou ler a passagem para você. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível de pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem no madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. A palavra que está sendo traduzida em Deuteronômio como madeiro é a palavra etz, em hebraico, que é traduzida em Josué pelo quê? Por árvore. E é traduzida do hebraico para o grego, na Septuaginta, como xulon, que é a mesma palavra que o apóstolo Paulo vai usar em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, quando ele está fazendo referência à passagem de Deuteronômio, e diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então você sabe porque eu e você, como inimigos de Deus, não estamos presos dentro daquela caverna apodrecendo com 5 reis. Você sabe por que não cai sobre nós a maldição do juízo merecido? Porque Deus se tornou o seu próprio inimigo em nosso lugar. Porque séculos depois que aquelas pedras em Maquedá foram roladas com os corpos daqueles reis dentro daquela caverna que eram inimigos de Deus e tinham recebido o juízo, outro sepulcro foi fechado, com uma pedra, com vigias à porta, e lá dentro estava um homem morto, depois de ser tirado do madeiro, e o que estava escrito no madeiro que o identificava? Rei dos judeus. Porém, a passagem que nós lemos aqui em Josué termina dizendo: na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Mas no sepulcro de Jesus não há mais pedra, não há mais corpo, não há mais morte, porque Ele é o Deus que reaveu a sua própria vida, que ressuscitou e nos resgatou dessa caverna. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós servimos a Ele. E é por isso que a maldição não recai sobre nós. Porque há inimigos que batalham para morrerem. E há inimigos que se fazem seus servos para viverem. E sim, em uma dimensão, a história dos gibeonitas aponta para nós. No entanto, eu tenho uma boa notícia para você. Porque nós vamos para além daquilo que os gibeonitas são. E por isso eu quero encerrar essa mensagem com as próprias palavras do Cristo. Em João, capítulo 15, versículos 13 a 15, quando ele diz: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, já não chamo vocês de gibeonitas, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer.
Meus irmãos, a nossa história não começou ontem. Não começou semana passada. O Senhor está conduzindo a história da redenção. Ele nos trouxe até aqui e Ele nos levará até o nosso destino final, onde nós assentaremos não apenas na mesa do nosso Senhor, que Ele é, não apenas na mesa do nosso amigo, que Ele é, mas nós sentaremos e cearemos com o nosso Pai, e por isso somos irmãos. Então que vivamos com essa esperança, nos conduzindo em meio às dificuldades e desafios que nós temos nessa vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos pelo teu imenso amor. Que amor é esse, Pai? Que nos invade, que nos transforma, que nos torna alvos de tão bela, profunda história. Deus, eu peço ao Senhor que essas verdades, elas possam nos pressionar em direção à tua vontade, de modo que não possamos resisti-la. Eu peço ao Senhor, Deus, que nós sejamos revisitados por essa verdade em tudo que fazemos na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, e assim o nosso coração possa se converter de verdade, possa ser envolvido pela tua santidade, que o Senhor possa nos aperfeiçoar no caminho, enquanto nós caminhamos rumo à esperança que está no nosso horizonte, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Deus, por esse amor, nós te agradecemos pelo teu poder e pela tua paz, e eu quero pedir ao Senhor, que aqui nesses corações que se encontram juntos, o Senhor plante mais do teu amor, da tua presença, de intimidade com o Senhor, para que essa igreja, Deus, não seja uma igreja conduzida por ritos religiosos vazios, mas pelo poder transformador do teu evangelho, porque senão não há por que nós estarmos aqui, Pai. Nós estamos aqui por causa de ti, e se o Senhor não vier, a gente não vem. A gente vem porque o Senhor está aqui. Então visita nosso coração com a tua palavra sempre que a lermos, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo.